Fala pessoalzinho, tudo tranquilo? Vamos para mais uma aula agora que eu deixei aqui gravada para vocês. Então eu vou pedir umas coisinhas para vocês. Ó. Se vocês curtirem a aula, não esquece de deixar uma curtida aí no vídeo. Se você ainda não for inscrito no canal, por favor se inscreve, que isso daí vai ser bastante importante para mim e para você. Se ativar as notificações, nota 10, melhor ainda. Se curtir muito o vídeo, posta, manda para os seus amigos, compartilha com seus amigos. E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, por favor, joga aí nos comentários aí embaixo, que eu vou ter o maior prazer de responder para vocês e até gravar novos vídeos a respeito, beleza? Valeu, galera, bora pro vídeo. Então, ó, deixa eu apagar essas coisas todas aqui. Hoje a gente vai trabalhar no RobPy V3. Como sempre, eu já tenho ele todo implementado aqui, depois eu disponibilizo para vocês lá no final, depois que a turma de sexta também passar por essa aula. E hoje a gente vai trabalhar então nas implementações. Eu fiz uma anotaçãozinha aqui no nosso módulo Python, só para a gente acompanhar mais ou menos o que foi feito em cada versão. Então aqui a gente começa o módulo, né? Ele vem até aqui mais ou menos, ó. Ele vem até aqui. Aqui eu coloquei um comentáriozinho que a gente começa o RobPy V2 daqui para baixo. Então daqui até o próximo comentário é o V2. E daqui para baixo são as coisas que a gente vai implementar hoje no V3 e assim por diante. A gente vai seguir nessas implementações todas. Tem algumas implementações aqui que são bastante simples, mas que a gente vai precisar fazer primeiro para facilitar a vida, e segundo porque agora a gente está trabalhando, lembra lá da aula, a gente começou a trabalhar com um vetor que possui quatro posições, né? Ele possui não é projeções, componentes, ele possui quatro componentes. Então, se ele possui quatro componentes, a gente lembra lá que eram as três componentes, as três primeiras componentes eram as componentes x, y, z, e a quarta componente era uma componente u, né? E agora a gente precisa verificar se a gente está passando vetores de quatro componentes para nossas funções, para não ter erros mais para frente. Então, a primeira função que eu proponho que a gente implemente é essa checa vetor 4 aqui, ó. Ela é muito parecida com a checa vetor 3, que foi a primeira função que a gente implementou. Essa daqui, a segunda função que a gente implementou. Só que, em vez de verificar se um vetor tem 3 linhas e uma coluna, agora ela vai verificar se o vetor tem 4 linhas e uma coluna. Então, para a gente lembrar lá como faz, tá aqui, ó. Vamos ler a descrição também. Então, essa função verifica se um vetor é um vetor de 4 linhas e uma coluna. Caso não seja, levanta uma exceção. Beleza. Então, vamos fazer aqui, ó. Para a gente saber o tamanho do vetor, eu tenho que chamar a função nome do vetor. Ela é uma função do objeto vetor. Então, v. Não é bem uma função, é uma propriedade. Shape. Né? O v.shape ele vai me retornar uma estruturazinha no Python que a gente chama de tupla. Eu vou colocar como comentário aqui só para vocês verem o que eu estou dizendo. E essa tupla tem o número de linhas aqui e depois na segunda posição o número de colunas, certo? Então a gente quer verificar se esse v.shape aqui ele é igual a uma tupla que vai representar esse shape de 4 linhas e uma coluna, né? Na verdade, o que a gente quer fazer? A gente quer fazer algo se isso não for verdade, né? Se essa igualdade não for verdadeira. Então, eu tenho duas formas de fazer no Python, né? Você pode fazer if vShape diferente de 4,1, que é da forma que a gente fez lá em cima, né? Mas a gente pode também fazer o seguinte: se você quiser usar o operador de igualdade,
você tem uma palavra reservada no Python para negar uma expressão booleana, que é o not, né? Então você usa o if not, isso aqui. Então quando isso aqui der falso, o not disso vai ser verdadeiro, eu vou entrar no if. Funciona também, tá? Só para vocês conhecerem uma alternativa. Aqui eu vou usar o operador diferente mesmo, que é o não igual, né? Então, se o v-shape for diferente dessa tupla, que representa 4 linhas de uma coluna, o que eu vou fazer? Eu vou levantar a exceção e eu vou levantar aquela value error mesmo, que é a que a gente está usando por padrão. E aqui a gente dá a mensagem que for mais adequada. Então, eu vou colocar aqui o seu vetor deveria possuir 4 linhas e uma coluna. Bom, beleza. Então a nossa função checkAVetor 4 rapidamente está implementada. Aqui, bonitinha, funcionando. Outra coisa que a gente vai precisar eu coloquei essas funções de verificação todas aqui no começo, porque elas são as mais fáceis talvez de implementar. Outra coisa que a gente vai precisar é verificar se uma matriz é 3x3, porque repara, o vetor ele é desse tipo, é o numpy.array, né? E a matriz, tanto a 3x3 quanto a 4x4 são exatamente do mesmo tipo. Então se a gente fizer uma verificação de tipo, não vai adiantar nada. Eu preciso verificar sempre o shape. Então aqui eu quero verificar se uma matriz é 3x3. Então eu vou fazer uma estratégia muito parecida, só que agora a minha variável chama m. Então m.shape for diferente de 3,3, a gente vai fazer de novo um raise no value error e a gente vai colocar aqui a sua matriz deveria ser 3x3. Beleza, simplesinho. E na matriz 4x4 muito parecido. Aqui até cabe uma observação aqui que você poderia fazer uma função genérica, né? Onde você passa esses dois números aqui como parâmetros e ele simplesmente verifica se ele é 3x3, 4x1, enfim, vai da sua opção de implementação, tá? Eu vou fazer dessa forma aqui porque fica bem simplesinho. Eu acho que para quem está se acostumando com a linguagem é melhor fazer assim, mas depois a gente poderia simplesmente melhorar a programação e condensar tudo isso numa função só, né? Seria mais, talvez, um nível um pouquinho mais alto de programação. Mas por enquanto a gente vai deixar assim mesmo. Então aqui de novo, bem simplesinho, e m.shape por diferente de 4. Aí a gente diz aqui que vamos dar um raise de novo no value error e a gente vai dizer o seguinte aqui, ó, a sua matriz deveria ser 4x4. Beleza. Então tá aqui. Criamos as 3 funções de verificação. Depois tem mais uma lá embaixo, que é um pouquinho mais complexa, que é essa daqui de checa matriz de rotação. Mas vocês vão ver que não tem nada de absurda complexidade aí. Agora tem uma funçãozinha que a gente precisa criar, que é essa criaVetor4 aqui. E essa criaVetor4, o que ela faz? Ela recebe um vetor 3x1, que é o nosso vetor matemático lá que a gente trabalha, normalmente 3 linhas de uma coluna, e vai criar um vetor 4x1 após concatenar o valor 1 ao final desse vetor. Então ele vai transformar um vetor nosso de 3 posições em um vetor de 4 posições, que é o vetor que a gente vai utilizar para fazer a transformação homogênea. Como que eu faço isso? Eu vou aqui no teste primeiro para a gente fazer os testezinhos aqui. Se eu tiver um vetor, eu vou até usar a nossa função criaVetor, que é rob.criaVetor3, e eu vou passar o vetor aqui 4, 5 e 6. Beleza. Então eu tenho um vetor criado aqui, certo? Eu tenho uma função para concatenar coisas no NumPy
que é a append, isso. Bom, vamos lá, pessoal. Então vamos dar seguimento aqui, ó. Eu vou voltar aqui nessa explicação que eu estava fazendo aqui, ó. Então, a gente tem aqui o vetor V3, que é um vetor que eu criei, de 3 posições, e eu estou tentando transformar ele num vetor de 4 posições através dessa função np.append. np é do NumPy, tá aqui, né? E eu estou tentando conectar um número 1 embaixo desse vetor aqui, ó. A gente deu print nele, tá aqui o vetor, bonitinho. Quando eu faço o print do vetor V4 aqui, do shape do vetor V4, né? Eu já tinha feito o print do V4, e o shape dele a gente vê que é um vetor unidimensional. Não funciona bem. Essa função np.append aqui, ela tem um outro parâmetro que a gente tem que passar com aqueles parâmetros de tipo chave e valor, que é esse parâmetro axis aqui, ó, né? Esse axis, se você passar como 0, ele vai tentar concatenar as coisas como linhas, né? Um do lado do outro. E se você passar como 1, ele vai tentar concatenar como coluna, então um em cima do outro. É o que a gente quer fazer, então eu vou fazer um axis igual a 1 aqui, ó. E vocês vão ver que acaba não funcionando também, ó. E aí ele fala assim, ó, todos os vetores de entrada devem ter o mesmo número de dimensões, mas o vetor no índice 0 tem 2 dimensões, que é esse vetor aqui, e o vetor no índice 1 tem 0 dimensões, que é o que está aqui, ó. Beleza. O que eu posso fazer para criar um vetor com 2 dimensões com esse valor 1 aqui, ó? Eu posso fazer isso aqui, ó. Vou fazer um np.array. Se eu fizer isso aqui, ó, np.array, e criar uma lista com o valor 1, ele cria um vetor unidimensional com o valor 1, né? Mas se eu criar uma lista dentro de outra lista, fizer assim, ó, ele cria um vetor aqui que é um vetor bidimensional, 1 por 1. E é isso que a gente precisa por aqui, quer ver, ó? Eu vou fazer um num aqui e vou dar um print nesse num para vocês verem aqui, ó. Print num. E eu vou dar um print no shape dele também. Print shape. Não. Num ponto shape. Beleza. Aí, ó, quando eu faço isso, olha só. Que legalzinho. Aqui deu erro por causa da linha de baixo. Mas olha, aqui esse é o meu número e ele é um vetor de uma linha e uma coluna. Então agora é isso que a gente quer. Então eu vou pegar esse np.array aqui, vou colocar aqui. Aí. Aqui. Coloquei aqui. E agora, olha só. Agora esse append aqui vai funcionar. Mas olha a gamba que a gente tem que fazer aqui, né? Então tá aqui, ó. Ainda dá problema aqui. Na concatenação. Não entendi por que agora. Vamos ver. Ele fala assim, ó. Aqui deveria funcionar. Deixa eu trocar o axis aqui. Pode ser que eu tenha me confundido no axis, mas não deveria. Aqui, ó. V4. Vou dar um print no V4 também. Acho que funcionou. Aqui, ó. Tá vendo? Eu tinha o vetor 4, 5, 6. Eu transformei ele no vetor 4, 5, 6, 1. E o shape dele ficou 4 por 1. Então tá certinho.
esse é o comando que eu tenho que fazer. Eu tenho que dar um append com esse nparray aqui, com essa lista dentro dele, e o axis aqui tem que ser 0 para a gente concatenar como coluna. Então vamos fazer isso aqui. Vamos voltar lá no RobPy. O que eu tenho que fazer aqui? Ó? Eu vou receber um vetor 3 por 1 e criar um vetor 4 por 1. Então, o vetor 3 por 1 ele já vem aqui, ó. A gente só vai checar, né? Então, checa V3, beleza. Se ele não for de 3 linhas e uma coluna, a gente vai gerar uma exceção lá. Beleza, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um return do np.append do V3, vírgula, np.array com o axis 0. Beleza. Então agora a gente já tem essa função cria vetor 4 que faz isso pra gente. Então eu posso fazer justamente isso aqui, ó. Cria cria vetor 4. Vou passar o V3. E tá aqui, ó. Meu V3 é o 456, o V4 é o 456.1 e o shape do V4 é 4 linhas e uma coluna. Então, essa função aqui já funciona perfeitamente. Beleza. Então, aqui, agora a gente criou o vetor de 4 posições. O que nós vamos fazer agora? A gente vai verificar essa matriz de rotação aqui. Para ela ser uma matriz de rotação, olha só. A gente verifica as dimensões para ver se ela é 3 por 3. A gente já tem função para isso. E a gente vai verificar se o determinante é 1. Por que eu vou verificar se o determinante é 1? O determinante de uma matriz, lembra que eu falei para vocês que a matriz faz duas coisas com o vetor? Ela pode rotacionar o vetor e aplicar um fator de escala no vetor. O determinante está diretamente associado com esse fator de escala. Então, se eu não estiver deformando o meu vetor, se eu só estiver rotacionando ele, a escala tem que ser 1. Né? Então, a gente, normalmente, para verificar uma matriz de rotação, seja ela qualquer uma, em rotação de qualquer eixo, ou seja um produto de matrizes de rotação, que também não tem problema, esse produto, o determinante dele tem que dar 1. Sempre. Então, a gente vai verificar essas duas coisas. E aqui tem uma questão de tolerância que eu já vou comentar com vocês. Então, primeiro a gente vai verificar se a matriz é 3 por 3, a matriz M3, está verificado. Se ela não for 3 por 3, vai levantar uma exceção e já vai sair da função. Se ela for 3 por 3, passa liso aqui e a gente vai seguindo a função. O que eu preciso verificar? Eu preciso calcular o determinante da matriz primeiro. O determinante da matriz a gente vai calcular usando uma função do NumPy também, que dá dentro de um submódulo do NumPy que chama linalg, que é de linear algebra, que é de álgebra linear. Álgebra linear e geometria analítica são disciplinas, não vou dizer iguais, mas muito próximas. Tá? Então você tem alguns conteúdos que você pode ver nas duas, determinante é uma delas. Então aqui, ó, linalg, ponto. Aí tem as funções aqui que você pode usar com matrizes, ó, potenciação de matriz, aqui é para resolver coisas com tensor, inversa, determinante, norma, decomposição SVD, decomposição de Cholesky, número de condicionamento espectral da matriz, autovalores, autovetores, aí tem um erro aqui, decomposição por mínimos quadrados, ranking da matriz, produto escalar, pseudo-inversa, decomposição QR, inversão de tensor, enfim, tem um monte de coisas aqui que dá para você usar de matriz. A gente só quer o determinante. Então, o determinante, e aí eu posso passar minha matriz M3 diretamente. Então, tá aqui, ó. Passei o determinante, calculei o determinante de M3, e agora como que eu verifico se esse determinante é igual a 1? Quando eu calcular esse determinante, uma coisa que a gente tem que ficar atento é que eu posso ter um erro numérico. Né? Esse determinante, na teoria, ele é 1, mas na prática eu tenho alguns erros de arredondamento.
né? Então eu vou ter um número representado lá na minha mantissa, lá na memória do computador, que ele não é necessariamente um redondinho. Ele pode ter algum bitzinho lá no final que dá uma leve arredondada não, mas dá uma leve desviada desse um, né? E isso é complicado, porque se não for exatamente igual a 1, não vai funcionar. Então, eu vou criar aqui uma tolerância, que é a minha tolerância do determinante, e essa tolerância aqui, ela é um valor aqui que eu deixei como padrão de 0.01, mas você pode mudar esse valor aqui. Repara que eu estou passando ele como parâmetro opcional, então você pode mudar. Já lembro vocês como que isso funciona. Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Eu quero verificar agora, eu não quero verificar se esse determinante é igual a 1. Eu quero verificar se esse determinante é maior do que 1 menos a tolerância. E eu quero verificar se ele é menor do que 1 mais a minha tolerância. Beleza? Eu quero verificar se ele está entre esses dois valores aqui. Ó. Eu criei uma tolerânciazinha em torno do 1. Se ele estiver entre esses dois valores, beleza. Numa linguagem de programação como C, por exemplo, você teria que fazer um if dentro do outro, né? Você teria que fazer isso aqui, ó. If det m maior do que esse cara aqui, ó. 1 menos a tolerância. E aí você faria if det m menor do que esse outro cara aqui. Beleza. Em C a gente faria esses dois ifs um dentro do outro aqui, né? Ou a gente poderia fazer uma condicional assim, ó. Se ele for maior do que esse cara e se ele for menor do que esse cara, então beleza. Mas repara que fica um negócio, né, monstruosamente grande e difícil de ler. E o Python ele tem maneiras mais fáceis de fazer isso daqui. Como que é a maneira pythônica de fazer isso daqui? Como que se faz isso em Python? Olha que bonitinho. A gente vai dar um se 1 menos det menor ou igual det menor ou igual que 1 mais det. Então, olha só. É quase uma notação matemática. Se o meu determinante for maior ou igual que 1 menos a tolerância e menor ou igual que 1 mais a tolerância, ele vai entrar aqui nesse if, né? Só que isso aqui é só para vocês verem como essa notação é legal. Só que isso aqui não é exatamente o que eu quero. Na verdade, eu quero levantar uma exceção se isso aqui não for verdade, né? Então eu vou fazer o quê? Eu vou juntar tudo isso aqui num parênteses só, assim, e vou dar um not aqui na frente. Beleza, então se agora a leitura se o determinante não está entre 1 menos a tolerância e 1 mais a tolerância, aí eu vou entrar no if. E é exatamente assim que ele funciona. Então beleza, ele já é 3x3, calculei o determinante. Se o determinante não está aqui nesse miolo, eu tenho que dar um raise value error. A matriz de rotação não possui determinante igual a 1. Beleza. Depois você pode trabalhar essa mensagem da forma como você achar melhor, mas basicamente é assim que a gente vai implementar. Beleza. Eu dei um monte de enter aqui para testar as coisas. Vou dar uma tirada aqui. Beleza. Ficam só 2. Pela definição do Python, são 2 enters entre as funções aqui fora de classes e um enter se estiver dentro de classe, mas dentro de classe é só para orientação de objeto, a gente vai ver depois. Então, beleza. Agora, eu tenho mais 2 funções para implementar, que são as mais complexas. A primeira função é essa cria operador 4 aqui, que ela não é tão complexa assim, né? Nessa função eu vou passar uma matriz de rotação, eu vou passar um vetor que aponta para a origem do meu novo frame,
Esse aqui eu passei tudo como parâmetro opcional, vocês vão entender por quê. E aqui eu acabo tendo que passar essa tolerância porque eu vou verificar a matriz de rotação se ela é de fato uma matriz de rotação mesmo, né? Então como que eu vou fazer isso aqui? Olha só. E aqui, ó, esse type hinting que a gente faz aqui ele ficou muito longo. Se eu passar dessa linha aqui no Python, ele vai dar um warning de que as linhas não podem ter mais do que 80 caracteres no Python. Se eu fizesse isso aqui, ó, assim, tá vendo? Ó? Passou 3 caracteres aqui, ó. Ele dá um warning que a linha está muito comprida. Você pode simplesmente quebrar essa linha e quando você quebrar ele vai dar uma barra aqui, ó. Assim, só para mostrar que a linha quebrou e o warning desaparece. É muito bom você sempre manter o seu programa limpo dentro das convenções do Python, que ele fica muito mais legal, muito mais legível. Então, beleza. O que eu tenho que fazer? Basicamente, eu tenho que concatenar essa matriz com o vetor. Depois eu vou explorar mais essa questão dos valores opcionais aqui, mas eu tenho que concatenar a matriz com o vetor e depois com aquele 0001 embaixo. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou criar uma variável para retornar, essa variável vai ser a minha variável res. Ela vai receber o np.append e aí eu preciso concatenar esse mhotba, que é a matriz de rotação de B para A, com o meu vetor V, que aponta para a origem do sistema A, e eu preciso dar um axis igual a 1 aqui, para fazer essa primeira concatenação. Depois que eu fizer isso, o que eu vou fazer? Eu vou concatenar, agora essa matriz aqui virou uma matriz de 3 linhas e 4 colunas, e agora eu vou concatenar aquela última linha embaixo, né? Então eu vou fazer o res, recebe o np.append do res, vírgula, np.array. E aí de novo, eu preciso criar um vetor bidimensional aqui, senão ele não cria, senão ele não faz. Então, dois colchetes aqui, 0, 0, 1 e return res. Beleza. Só que para fazer isso daqui, aqui eu estou assumindo que já está tudo legal, mas eu não verifiquei a matriz e não verifiquei o vetor. Então, para verificar a matriz, eu vou usar o check a matriz de rotação, porque tem que ser uma matriz de rotação de qualquer forma. Então, essa é a matriz. E eu vou dar um check a vetor no vetor. Check vetor 3 no meu vetor VOA. Beleza. Para fazer esse check a matriz de rotação aqui, ó, a gente tinha um parâmetro opcional lá em cima, que era esse daqui, ó. Esse deltol aqui, tá vendo? Se eu não pegar esse parâmetro que eu passei de novo aqui na minha chamada da minha função de operador 4 e passar novamente ele aqui, esse operador vai ser simplesmente ignorado e eu sempre vou passar o padrão que está lá dentro. Então, eu tenho que necessariamente chamar esse operador aqui, ó, aqui, porque o que ele vai fazer? Agora ele vai passar como parâmetro para essa função check a matriz de rotação, esse parâmetro que está aqui, ó, que eu também coloquei como padrão igual a 0.01. Então, se a gente não der nada, ele vai assumir 0.01 aqui e vai passar para frente, né? E se a gente der alguma coisa, ele vai passar para frente o valor que a gente assumiu, né? Se eu não fizesse isso, eu não ia ter nada aqui, ele sempre ia assumir o valor padrão desse check a matriz rotação aqui, mesmo que eu desse um valor diferente nessa outra função. Então eu tenho que passar ele aqui. Tá passado, agora beleza, as verificações estão feitas, vamos testar essa função. Então, eu vou criar uma matriz de rotação. Pessoal, se estiver confuso, vocês falam, tá? Eu não estou 100% concentrado por causa do barulho. Eu vou criar uma matriz de rotação aqui, vai chamar R só, e ela vai receber um rob.cria rob.matriz de rotação em Z. Vou colocar 1 radiano aqui. A gente não precisa se preocupar muito com esse valor agora. Eu vou criar um vetor de 3 posições também.
Então o V vai receber um hobby.cria vetor 3. Vai ser o nosso vetorzinho de teste lá, 4, 5 e 6. Depois o nosso operador vai ser o hobby.cria operador 4, que a gente acabou de implementar, com a matriz R e com o vetor V. Beleza, eu não vou passar a tolerância do determinante lá, então ela vai ficar como 0.1 mesmo. Vamos ver se funciona. Ah, bom, não vai fazer nada porque eu não mandei fazer nada, né? Print R, print V e print T. Aqui, ó. O que aconteceu? Essa é a minha matriz de rotação, 054, 084, menos 084, 054. E olha só, a concatenação aqui não deu certo, tá vendo? Ela deu errado. Então a gente precisa entender o que deu errado na concatenação lá. Vamos estudar essa concatenação aqui. Aqui, ó. Vamos dar um print nesse res aqui, ó. Na primeira concatenação para ver se ela aconteceu direito, para ver se o problema é ela. Aqui, ó, a primeira concatenação aconteceu corretamente. Ah, eu sei o que aconteceu. Na segunda concatenação, eu não passei o axis aqui. Eu precisava ter passado aqui o axis igual a 0, porque agora a gente vai concatenar uma última linha lá no final, né? E agora sim. Então deixa eu até tirar aquele print ali do meio. Beleza? Esse comentário, isso aqui, rodar. Agora sim, ó. Então eu tenho a minha matriz 054, 084, menos 084, 054, 001 aqui, que é essa matriz, ó, 054, 084, menos 084, 054, 001 aqui. O meu vetor 456, que está aqui, e a minha última linha 0001, que está aqui. Então, beleza, criamos o operador. Agora falta a última função. Depois a gente vai montar esses operadores direitinho. Falta a última função aqui, que é essa função constrói vetor, né? Então, o que ela vai fazer? Ela vai receber um vetor na base B. Eu vou até abrir a aula aqui para ficar mais fácil da gente visualizar. Qual é a ideia? Aqui, ó, aulas. Aqui, ó. A gente estudou na última aula. Vamos ver se nesse slide é exatamente esse slide. A gente estudou na última aula isso daqui, ó. Que se eu quisesse construir um vetor na base A, né, eu teria que fazer essa operação aqui, mas basicamente, o que eu ia utilizar? Um vetor que aponta para a origem do sistema A, para a origem do sistema B escrito no sistema A. Eu tenho um vetor escrito lá no sistema B, que eu tenho que transformar para o sistema A. E aí eu vou pegar esse vetor do sistema B, transforma para o sistema A, soma com a origem no A e vai me dar o meu novo vetor. É isso que eu vou ter que fazer, só que na forma de operador, que é nessa forma aqui em cima. Então eu monto o operador com a matriz de rotação e o vetor que aponta para a origem do frame A, está escrito no frame B. Aliás, que aponta para a origem do frame B, está escrito no frame A. Multiplico pelo meu vetor de 4 posições aqui e já tenho o meu vetor construído com uma posição a mais. Depois eu só tenho que tirar essa última posição aqui do final. Então vamos fazer. Aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou ter que dar uma verificada. Eu tenho alguns vetores aqui. Eu tenho uma matriz de rotação, um vetor e um vetor. Tá certo? Então eu vou verificar os vetores primeiro. Checa vetor 3 VB. Checa vetor 3 VB.
Ó, A. Vou checar a matriz de rotação também, utilizando o meu checa matriz de rotação. E a matriz é essa matriz de rotação que leva de B para A. Então tá aqui. Entradas verificadas. O que a gente vai fazer agora? A gente precisa montar o operador. Então como que eu monto o operador? Meu operador eu vou chamar de T. Eu vou usar a função cria operador 4. E eu vou passar a matriz de rotação, que é SM hot PA. Eu vou passar a minha origem do sistema de coordenadas, o vetor VOA. E eu vou passar também a minha tolerância do determinante, né? Porque a gente passou ela aqui em cima e eu tenho que passar ela para frente. Então, that's top. Tá aqui. Passei a tolerância. Beleza. Criei o operador. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso criar o outro vetor de 4 posições. Então, o meu vetor V, esse vetor VB aqui, ó, eu vou chamar ele de VB com 4 posições. Ele vai ser o cria vetor 4 do vetor VB. Beleza. O meu vetor W que eu vou criar, já na base A, eu vou chamar WA, e ele vai ter 4 posições, ele vai ser o produto da matriz T com o vetor VB4. Esse aqui, ó. Então fiz a transformação homogênea aqui, ó, nessa linha. Só que agora eu não quero retornar esse vetor WA4. Eu quero retornar o vetor WA com 3 posições. Eliminar posições de um NP Array é algo que não é tão fácil no Python. Mas a gente pode utilizar esse NP Array aqui para criar um novo vetor de 3 posições. E aí que eu vou ter que fazer o seguinte, quer ver? Ó? Vou fazer o teste aqui, depois a gente implementa lá. Eu vou criar um vetor aqui de 4 posições para a gente brincar. Então, eu vou criar o vetor de 3 primeiro. Rob.cria vetor 3 com 3 posições. E aí, aqui. 4, 5, 6. Aí eu vou criar o vetor 4. Então, nosso V4 vai ser... Como é que tá o barulho aí, pessoal? Agora o cara ligou essa droga. Tá dando pra ouvir falar ou agora parou de ver? Dava pra ouvir muito bem. E, a furadeira, dá pra ouvir um pouquinho a furadeira, mas tava estridente, sabe? Dá pra escutar, mas não tá estridente como tava antes. Maravilhoso. Maravilhoso. Nossa, eu tô muito feliz com essa ferramenta. Não achei que ia funcionar. Então vamos lá. Olha só. Eu vou fazer agora esse V4 aqui, ó. Eu vou fazer o rob.cria vetor 4 desse vetor aqui. Agora a gente tem um vetor de 4 posições. Então se eu der um print no V, vou ter um vetor de 3 posições. Se eu der um print no V4, eu vou ter um vetor de 4 posições. Beleza. 3 e 4. Fechou. O que eu quero fazer agora? Eu quero pegar esse vetor de 4 e arrancar a última posição. E tem um jeito fácil de fazer isso com as funções que a gente já criou. Se eu lembrar que o Python ele faz aquele negócio de tipagem fraca. Né? Então, lembra que lá em cima, quando eu criei a função cria vetor 3, eu disse que eu ia passar uma lista aqui. Mas na verdade eu posso passar qualquer coisa que se pareça com uma lista aqui, por exemplo, um NP Array. Né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente cortar esse NP Array aqui, ó. Eu vou chamar uma variável V3 aqui, vai ser o nosso vetor V4 sem a última posição 1 lá, né? Como que eu faço isso? Eu vou fazer um V4, esse V4 aqui, eu vou fazer uma indexação no Python agora que se chama slicing, né? Aqui, é isso aqui, ó, 0, 2.3, pronto.
que é isso daqui? O que é esse slicing aqui, ó? Toda vez que você usa esses dois pontos aqui para passar índice, você está fazendo o que se chama no Python de slicing. Você está fatiando o seu vetor. Como que funciona o slicing? Vou deixar ele anotado aqui. Como que ele funciona? Ele funciona assim, ó. Você vai passar aqui a posição de início. Depois eu vou passar o final. E o final é não incluso. E depois eu vou passar o passo, né? Então, tem algumas coisas aqui que eu posso não passar. Por exemplo, se eu não passar o início, se eu fizesse isso aqui, ó, ele entender que vai começar em 0, vai começar início. Se eu não passar o final, ele vai entender que eu paro no final. E se eu não passar, como eu não passei aqui o passo, eu passo 1, ele entende que o passo é 1, certo? Então, o meu vetor aqui ele tem 4 posições, então ele tem a linha 0, a 1, a 2 e a 3. Eu quero só pegar da 0 até a 2. Então eu vou fazer isso aqui, ó. Da 0 até a 2, eu vou pegar 0, a 1, a 2, a 3 é final não incluso, então ele não vai pegar. E coluna 1. Então ele vai pegar isso aqui, ó. Quando eu faço isso daqui, se eu fizer só isso daqui, quer ver, ó? Vou dar um print no V3 aqui para vocês verem. Ele não cria um vetor bidimensional igual ao V4, que já está no print aqui também, tá vendo? Ele vai criar um vetor unidimensional. Aqui até aconteceu bobagem aqui. Porque a linha lá é a linha 0, é a coluna 0, não é a coluna 1. Isso aqui é resquício do MATLAB, de fixar as coisas no começo com 1 aqui, pessoal. Olha só. Então eu tenho o vetor, ó, os três prints aqui é o V, que é o vetor 456, aqui. Depois eu tenho o vetor V4, que é o 456 concatenado com 1, que está aqui. E depois eu criei isso daqui, ó, que é o meu vetor V3, que deveria ser o vetor V4, da linha 0 até a linha 2, coluna 0. O que ele fez? Ele me criou um vetor unidimensional. Eu vou passar esse V3 aqui para o meu cria vetor 3. Olha só. Cria vetor 3. E a hora que eu imprimo isso, aí ele vai criar o meu vetorzinho do jeito que eu queria. Olha que bonitinho. 456 daquele jeito. Então, ó, daquele jeito que a gente queria aqui no começo. Então eu vou ter que fazer isso daí lá do outro lado para funcionar. Então aqui, ó, no finalzinho, para remover aquele 1 lá do final, para remover esse 1 daqui do meu W, eu vou fazer, já vou até deixar ele no return. Return, cria vetor 3, meu W, linhas de 0 até 3, o 3 incluso, então vai de 0 até 2, coluna 0. Beleza, WA4, né? Beleza, está implementada a minha função. O que ele... ele disse que o nome da variável aqui deveria ser minúsculo. Vamos deixar minúsculo aqui. Vamos ficar com o warning aqui. Então, ó, legal que a gente não deveria ter nenhum warning. Tem algum warning em algum lugar aí. Deixa eu ver onde ele está. Estava demorando. Então, sem warnings, nosso programa está liso aqui. E o nosso RobPy V3 está implementado. Então, agora, se eu quiser aplicar o operador, utilizando essa última função, eu não preciso nem criar ele, eu só vou construir o vetor. O que eu vou passar? O vetor VB, já na nova base, a matriz de rotação, que leva da base B para A, a matriz que aponta para a origem da base B na base A, e eu posso passar ou não essa tolerância aqui. Beleza, vamos explorar agora um pouquinho, antes da gente começar os exercícios, essa questão dos parâmetros opcionais aqui dessa função cria operador V4, cria operador 4. Por que eu deixei esses parâmetros todos como opcionais aqui? Olha só que interessante, se a gente faz isso, vamos dizer que eu queira, eu vou deixar um vetor V criado aqui, eu vou criar uma matriz de rotação M,
aqui vai ser Rob.cria matriz de rotação em Z de 1 radiano. Pronto, só para a gente brincar. Então eu tenho uma matriz e um vetor, certo? Se eu quisesse criar um operador T, então eu vou criar aqui, criar operador, beleza. Aqui repara que se eu fosse passar os argumentos que a gente chama de posicionais, né, na posição, eu teria que passar uma matriz, teria que passar um vetor e teria que passar a tolerância. A tolerância eu já não vou passar porque opcional o valor padrão é 0.01. E vamos dizer que eu quero criar um operador só translacional, né, que só vai fazer a translação. Então, eu não preciso passar uma matriz de identidade aqui. Ela já está como padrão aqui, tá vendo? Eu só vou passar o quê? No valor desse VOA aqui, ó, que é o vetor que aponta para a origem escrito na base A, eu vou passar o valor dele como vetor V e beleza. Vamos dar um print nesse T aqui. E tá aqui, ó, o meu operador 456 está concatenado aqui nessa última coluna. E o resto aqui, ó, matriz de identidade, não tem rotação. Esse daqui é um operador translacional. Se eu quisesse criar um operador rotacional em vez do translacional, eu poderia passar só a matriz de rotação. Eu posso pegar aqui, ó, o M hot BA igual a minha matriz M. Aqui, ó. E pronto. Agora eu vou ter um operador rotacional, porque ele só faz rotação, ele não faz translação, ó. Translação está zerada e a matriz de rotação está embutida aqui. E se eu não passar absolutamente nada, ele cria um operador neutro, né? Porque ele vai assumir todos os valores padrão. O operador neutro é uma matriz de identidade, quer dizer, ela pega o seu vetor e não faz absolutamente nada com ele. Então essas são as vantagens da gente passar esses parâmetros aqui como padrão. Ó. A matriz de rotação padrão eu já deixei como identidade. O vetor de deslocamento da origem padrão eu já deixei como vetor zeros. Então eu não preciso me preocupar. Eu simplesmente não preciso me preocupar. Tá? Fica uma função bem versátil de usar, fica um modo bem versátil. Beleza. Agora vamos fazer os outros exercícios, então, que estão lá para a gente fazer. Eles não devem ser tão demorados de fazer. Aí agora a gente já implementou tudo aqui que está no 1. A gente consegue fazer com mais calma. Então, olha só. Construa um operador rotacional. Então, a gente já sabe que ele só vai ter a matriz de rotação, né? Construa um operador rotacional que crie vetores no referencial global a partir de vetores escritos em um frame A, definido por origem, coincide com a origem do frame global, porque não tem deslocamento, né? Ele é um operador rotacional. E a orientação a base A é formada a partir de uma rotação de mais 30 graus no eixo Z, sucedida de uma rotação de menos 45 graus no eixo Y. Aí ele cria um vetor na base B, e ele fala... Aqui está errado, né? A base B deveria ser isso daqui, e não a A. Construa o vetor WA a partir do vetor do operador rotacional e do vetor VB. Deixa eu atualizar esse arquivo aqui. Agora esse erro me incomodou. Aqui, ó. Em um frame B. A base B. Isso, agora ficou certinho. E aqui vai acontecer a mesma coisa. Não, aqui não. E aqui... Aqui sim. E... Esses zeros aqui, na verdade, eles são As.
Deixar padronizado aqui. Aí. Ah, Jesus. Aqui. Depois, opa. Ah. Aí eu já atualizo no Canvas lá para vocês. Vou precisar fechar isso aqui para ver de novo depois. E salva aqui. Beleza. Então olha só, agora sim, ó. Construa um operador rotacional que crie vetores no referencial global a partir de vetores escritos em um frame B. Então a origem é a mesma e a orientação a base B é formada por uma rotação de 30 graus no eixo Z, sucedida de uma rotação de 45 graus no eixo Y. Aí ele dá o vetor lá na base B e ele pede para você construir o vetor W na base A, que é a nossa global, a partir do operador rotacional e do vetor VB. E aí tem algumas coisas que a gente vai responder aqui. Então, vamos lá construir isso daqui primeiro para depois a gente explorar o problema. Uma notificação aqui. Beleza, vamos lá. Aqui no PyCharm, agora a gente pode até fechar essa RobPy V3 aqui e vamos criar os nossos vetores. Então ele fala assim, ó. Nesse exercício aqui, a origem é a mesma, né? Só para constar, o nosso vetor origem, eu vou fazer assim, V origem na base A, ele vai ser, só para a gente lembrar aqui, cria vetor 3, e 0. A gente nem vai usar isso aqui, mas só para a gente lembrar. A matriz de rotação é a mais importante, porque ó, como que eu crio essa base B aqui? Ó? Eu tenho que primeiro fazer uma rotação de 30 graus em torno de Z e depois uma rotação de 45 em torno de Y. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, só para vocês entenderem o que eu estou fazendo. A gente precisa rascunhar antes de fazer. Então eu tenho a base global. Aqui. Minha base global, ela vai ser a minha base A. Beleza. Depois eu vou fazer uma rotação. O que ele fala aqui? Uma rotação de mais 30 graus em Z. Então, mais 30 graus em Z. Isso daqui vai me dar uma base que eu vou chamar de 1, que é uma base intermediária. E dessa base 1, eu vou fazer uma rotação de menos 45 graus em Y. E isso aqui vai me dar a base B. Certo? Então, olha só. Vamos explorar isso aqui já. Essa matriz aqui, ó, é a matriz que leva de A para 1. Ela vai ser a matriz R que leva de A para 1. Certo? Então, ela vai pegar o vetor na base A. E ela vai levar esse vetor para a base 1. E depois eu tenho essa matriz aqui, ó, que ela vai ser a minha matriz R, que leva da base 1 para a base B. E ela vai pegar um vetor que está na base 1 e vai levar esse vetor para a base B. Certo? Então, como que eu escrevo a matriz R que leva da base A para a base B direto? Como que eu escrevo isso daqui, ó? A gente tem que sempre pensar. Então eu vou ter lá, ó, olha como não é difícil, mas precisa ser sistemático. Eu vou ter um vetor na base A, certo? Que é minha base global. Eu vou ter que pré-multiplicar ele por uma matriz R que leva da base A para a base 1, certo? Então isso daqui vai ser o meu vetor V
1. E aí eu vou ter que pré-multiplicar esse vetor 1 pela matriz que leva da base 1 para a base B, certo? Então isso daqui vai ser o meu vetor VB e, portanto, isso daqui vai ser a minha matriz R que leva de A até B. Nesta ordem aqui, não na ordem contrária. Às vezes as pessoas confundem. Então leva de A para 1, depois leva de 1 para B. Aí vou ter essa matriz R que leva de A para B. Bom, beleza. Então eu preciso escrever isso lá no meu código primeiro. Então vamos escrever essas coisas todas lá no código. Então eu vou ter uma matriz R, eu vou usar maiúsculo mesmo aí, não tem problema, que leva de A até 1, que ela vai ser rob.cria matriz rob.matriz de rotação em Z, e essa rotação em Z é de mais 30 graus, então eu vou fazer de 30 vezes mp.pi dividido por 180 graus. Isso aqui vai dar 30 graus em radianos. A gente precisa que seja em radianos. Depois eu vou ter a matriz R, que leva de 1 para B. Beleza. Essa matriz R, que leva da base 1 para a base B, é a minha rob.matriz rotação Y. E a rotação de menos 45 graus. Então eu vou ter menos 45 vezes mt.pi dividido por 180. Então tá aqui. 45 graus em radianos, negativo, tudo negativo. A matriz que leva de A para B, ela é, vamos olhar lá para não esquecer. Ela é a matriz que leva de 1 para B, que multiplica a matriz que leva de A para 1. Então, é a matriz. Cadê? É a matriz que leva de 1 para B, no produto matricial, é do arroba, a matriz que leva de A para 1. Beleza. Então aqui eu vou pegar um vetor que está em A, vou levar para 1, depois eu vou levar para B e eu vou ter a transformação que leva de A para B diretamente. E a matriz que leva de B para A, ela é a inversa dessa matriz aqui, RAB, que é igual a transposta dela, a gente já sabe, né? Então isso daqui é igual a R, AB, transposta, transpor é ponto P. Então beleza, já temos a nossa matriz de rotação. Vamos dar uma olhada aqui na aula agora, porque aqui na aula vai ter algo interessante aqui, ó. Repara que a base B aqui, ela é definida a partir da base A. A base A que é a minha global e a base B é a base que está dentro da global, lá rotacionada, translacionada. No caso aqui só rotacionada, mas poderia estar translacionada também. E a base onde eu quero definir o meu novo vetor. Então se eu olhar lá no enunciado, ó, tá aqui, ó, seja um vetor VB, que tem as coordenadas 1, 1 na base B, né? A base B ela é formada a partir da base A aqui, tem as rotações que a gente já fez. Construa o vetor W na base A partir do operador rotacional e do vetor VB. Então vamos definir o vetor VB lá. O vetor VB ele é o rob.cria vetor vetor, e aí eu quero criar o vetor WA. Então o vetor WA ele vai ser, se eu quiser criar ele direto, sem passar pelas 4 posições lá, ou pelo menos sem passar aqui, né, mas vai passar pelas 4 posições, eu já posso pôr direto, constrói vetor, aqui ó, e aí eu vou ter que passar os argumentos aqui, ó. Quem são os argumentos da constrói vetor? Primeiro eu tenho o vetor VB, que é o vetor que está escrito lá na escala, na base B. Então o vetor VB vai ser esse nosso vetor VB aqui mesmo.
Depois, eu posso passar a matriz de rotação, e a matriz de rotação ela é importante, porque ela é uma matriz de rotação que leva da base B para a base A, né? Onde a base A é a global e a B é a que está dentro da global. Aqui no caso, deu a mesma coisa para a gente, foi a mesma nomenclatura que a gente usou. Então eu tenho que usar RBA aqui mesmo. Mas no caso, você poderia se confundir se é RBA ou se é RAB que você tem que usar. Então aqui o nosso ROT de B para A, matriz de rotação de B para A, vai ser exatamente a nossa rotação R de B para A. Não pode confundir as matrizes, aqui isso está bastante errado. E eu não tenho vetor de deslocamento, né? Eu não tenho deslocamento da minha origem. Então, se eu não tenho deslocamento da origem, o que eu vou fazer? Eu vou não passar nada, porque o deslocamento da origem por padrão aqui já é zero. Beleza. Construir o vetor WA. Esse vetor WA, o que a gente sabe? A gente sabe que ele tem que apontar para o mesmo lugar que esse vetor WB, que esse vetor VB aponta, certo? E aí a gente tem algumas coisas para fazer. Então aqui a gente acabou já criando o WA, a gente já sabe que isso funciona. Aqui. E aí tem uma pergunta, qual é a relação entre WA e V na base A? Então vamos pegar esse vetor V aqui e vamos só levar ele para a base A. Olha só, V na base A, ele vai ser um vetor V transportado para a base A. Então vou multiplicar ele pela matriz R que leva de B para A. E vamos simplesmente plotar esses dois vetores aqui, ó. Print WA e print VA. Olha só os vetores, pessoal. O WA deu menos meio, 0.866, 1.4142. E o vetor W e o vetor V deu exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. E aí, pessoal, o que isso quer dizer no fim das contas? Olha só que interessante. Aqui a gente criou um operador. Ó, que é um operador rotacional. Eu não tenho translações aqui, ó, certo? Se eu pegar a minha formulinha lá do operador rotacional e substituir a minha translação igual a zero aqui, ó, se é que eu não tenho translação, então esse vetor aqui vai ser zero, o que vai acontecer? Eu estou pegando o vetor VB, estou pré-multiplicando pela matriz R que leva de B para A, então isso daqui vai ser o vetor VA, e isso daqui é o vetor WA do outro lado. Então WA vai ser basicamente igual ao vetor VA. Tá? Essa é a rotação, essa é a relação entre eles. Né? Então quando eu não tenho translação, esse operador aqui, que é só rotacional, ele funciona como uma matriz de rotação. Ele funciona exatamente da mesma forma. Beleza. Qual é a outra pergunta? A outra pergunta é a seguinte, ó. É possível construir o vetor VB utilizando WA e o operador criado? Isso aqui também é uma pergunta boa. Porque olha só, eu posso pegar o vetor VB aqui, ó. Vamos pensar assim, ó. A gente tinha isso daqui, né, ó. Opa. Não, em preto. A gente tinha isso daqui, ó. WA e 1 R que leva de A para B e vetor origem do sistema A, V 0, 0, 0. Fecha colchete, fecha colchete. Beleza. E esse operador aqui é o meu operador que pega um vetor em B e escreve um vetor na base A. Beleza. Aqui tá ao contrário a matriz aqui, né?
aqui é R que leva de B para A. Agora sim. Esse daqui é o meu operador. Beleza. Isso aqui é uma operação matricial, ó. Certo? Então, se eu pegar... Ele fala assim, ó. Se eu pegar esse vetor WA e o operador, eu consigo reescrever o vetor VB? A resposta é sim. Como que eu faço isso? Eu passo esse operador para o outro lado invertido. Então, eu vou ficar com isso daqui, ó. Operador invertido que multiplica o meu vetor W e 1 é igual ao meu vetor V e 1. Eu consigo fazer isso. Então, olha só, vamos voltar para a pergunta. É possível reconstruir VB utilizando WA e o operador criado? Sim, é possível. É só inverter o operador. Né? E é muito interessante, porque esse operador aqui pega um vetor em B e reconstrói esse vetor na base A. E esse operador inverso, ele pega o vetor na base A e reconstrói o vetor na base B. Quer dizer, um negócio totalmente justo, no mínimo. Né? E aí, ó, a terceira pergunta é o seguinte. O que devemos fazer com esse operador para que possamos utilizá-lo para escrever vetores no frame A partir de vetores no frame global, né? No frame A, que é no frame B, a partir de vetores do frame global? É fazer essa inversão. Aplique a operação adequada no operador e analise sua estrutura interna. Então, agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aquele operador e a gente vai analisar a estrutura do operador. Então, olha só, em vez de construir o vetor aqui, eu vou deixar essa linha aqui só para a gente ter como referência e vou dizer que o meu operador, que pega um vetor em B e constrói o vetor em A, ele vai ser o hobby.criaOperador4 com os mesmos parâmetros aqui, ó. O vetor VB não precisa passar porque eu estou criando só o operador, mas a matriz de rotação eu preciso passar. Então, essa matriz de rotação é RBA aqui, ó. Beleza. Aí, o que a gente estava dizendo? Vamos tirar essas coisas aqui. O que a gente estava dizendo? A gente estava dizendo que o operador que faz o contrário, que vai pegar um vetor na base A e reconstruir esse vetor na base B, ele é o inverso desse operador aqui, ó. Como que eu inverto uma matriz? Eu vou usar a álgebra linear. Então, eu vou dar um np.linealg e vou inverter inv de TBA. E vamos simplesmente dar um print nessas duas matrizes aqui, ó. Eu quero dar um print na TBA, que foi a primeira que eu criei, e eu quero dar um print na TAB. E aqui já começa a acontecer algumas coisas interessantes, porque olha, a nossa matriz de rotação, que a gente consegue enxergar dentro da TBA aqui, ó, ela é complicada. Repara que eu não tenho nenhuma translação, mas a matriz de rotação ela é cheia das rotações mesmo. Eu tenho 06112, menos 05, menos 0612, 035, 086, menos 035, 0.707, 0 e 0.707. Qual é a relação dessa matriz 3x3 aqui, ó, com essa matriz 3x3 que está aqui embaixo, ó? Repara que é a mesma matriz, só que transposta, ó. O menos meio está para cá, o menos 0.612 está para cá, o 0.866 vai continuar aqui no meio mesmo. Esse 0.35 que está na segunda linha, primeira coluna, vai para a primeira linha, segunda coluna. O 0.707, 0 e 0.707, que era a última linha, se torna a última coluna. Quer dizer, essa matriz está transposta. Eu inverti a matriz de rotação, aliás, eu inverti o operador e inverter o operador se transformou na transposta do operador. Pergunta, isso vai acontecer sempre? Não, isso não vai acontecer sempre. Isso só vai acontecer quando a gente tiver um operador puramente rotacional. Se o operador for puramente rotacional, aí sim, a inversa dessa matriz aqui vai ser a transposta dela. Se eu tiver translação, aí ele já não é mais só a transposta, tem mais coisas. Vamos para o exercício 2 aqui. O 2 não, já foi. Vamos para o 3. O 3 é o seguinte, ó.
Em vez de operador rotacional, agora a gente vai criar um operador translacional, né, que crie vetores no frame global a partir de um frame B, definido por... aqui em cima era para CB. Depois eu vou corrigir esse arquivo com calma e eu mando para vocês de novo, pessoal. A origem... Ah, não, tá certo, isso aqui tá certo. A é o global. A origem no sistema global do frame B é dada por esse vetor aqui, 203, e a orientação é a mesma do sistema global, porque a gente vai fazer um operador que só tem translação, não tem rotação. E aí a pergunta aqui, o que a gente deve fazer com o operador para a gente poder utilizar para escrever vetores no frame B a partir de vetores no frame global? A mesma coisa, né? Tem que inverter o operador. Aplica a operação adequada e analisa sua estrutura interna. Então, basicamente, o que a gente vai ter que fazer é só criar o operador, porque o resto do programa meio que está pronto. Então, aqui, ó, aqui agora eu vou ter um operador translacional. O vetor de translação é o 203. Então, vamos colocar aqui 203. E beleza, aqui matriz de rotação eu não vou usar. Essas que eu vou até comentar aqui porque a gente não vai usar. Vetor VB também vou acabar não usando. O vetor WA também vou acabar não usando. Mas esse operador aqui, ó, ele agora não vai ser criado a partir da matriz de rotação. Ele vai ser criado a partir só da translação. Então, V, ó, A igual a V, ó. Pronto. Está criado aqui. Então, eu vou fazer a translação, né, Isso, eu vou fazer a translação que leva da base B para a base A. Eu vou fazer a transformação homogênea e depois eu vou fazer o contrário, né? Eu vou inverter ele para levar da base A para a base B. E olha só que legal. Isso aqui faz todo sentido do mundo. Olha só, o vetor de translação não era 2, 0 e 3? Quer dizer, para ir de um sistema para o outro eu preciso avançar 2 em X, 0 em Y e 3 em Z. E para voltar, o que eu preciso? Eu preciso voltar 2 em X, voltar 0 em Y e voltar 3 em Z. Então eu inverti essa matriz aqui, ó. E inverter essa matriz significou o quê? Ó, a gente fez a inversa aqui, ó. Operação matriz inversa. Inverter essa matriz significou o quê, pessoal? Significou trocar o sinal desses elementos dessa última coluna aqui, ó. Então repara como essa questão de operador, tanto translacional puro quanto rotacional puro, fazem muito sentido, né? Quer dizer, se eu tenho a matriz de rotação, eu vou inverter a matriz de rotação, que é a mesma coisa que transpor. Se eu tenho um vetor que vai fazer a translação, eu vou inverter a translação, que quer dizer subtrair o vetor, né? Da base 1 para a base 2 eu somei esse vetor, da base 2 para a base 1 eu tenho que subtrair o vetor. Faz todo sentido, não podia ser outra coisa, né? E aí, por último, a gente pode explorar essa questão aqui, ó, que eu acho que eu vou deixar para explorar com vocês também na próxima aula, porque a gente já está no finzinho dessa, porque a gente perdeu muito tempo com aquele barulho. Desse exercício 4 aqui, onde a gente vai fazer um operador misto. E aí vocês vão ver que as coisas dão parecidas, mas um pouquinho diferentes. A gente vai explorar isso aqui. Eu exploro no começo da aula de segunda-feira, antes da gente seguir. Beleza, pessoal?